Olá, meus amores! Eu sou a professora Andreia e esse é o canal Biolodeia. Hoje falaremos sobre o átomo e os modelos atômicos. No início, há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, já se falava que a matéria não podia ser dividida infinitamente. De acordo com Demócrito, a ideia que ele trazia de átomo era que o átomo era algo indivisível, né? Aristóteles rejeita esse modelo de Demócrito e cria um postulado em que tudo seria formado a partir do ar, da terra, do fogo e da água. Esses seriam os quatro elementos que constituiriam tudo na natureza. Essa ideia, e no século XVII, né, já no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, de John Dalton, com a ideia de que os átomos são partículas esféricas, macias, indivisíveis e também indestrutíveis, ou seja, ele retoma aquela ideia lá do início, tá, de Demócrito. E o seguinte, os diferentes átomos deveriam se combinar em várias proporções e formar novas substâncias, ou seja, você tem átomos diferentes que se combinam e formam substâncias diferentes. Também, os átomos não poderiam ser criados e nem destruídos, apenas trocariam os seus pares para formar novas substâncias. Essa ideia é uma ideia também difundida por Lavoisier. Só que esse modelo não conseguia explicar a questão da radioatividade. Então, a partir desse modelo, surge o modelo atômico de Thomson, né? O modelo atômico de Thomson, ele surge agregando novos valores ao modelo. Propôs que o átomo deveria ser semelhante a um pudim de passas, né? Onde essas partículas positivas e negativas estariam todas distribuídas dentro do próprio átomo. O modelo atômico dele, ele foi rechaçado e substituído pelo um modelo mais moderno, que foi o modelo de Rutherford. Rutherford, ele surge com esse modelo atômico que seria chamado de modelo atômico que se aproximaria do planetário, seria um modelo planetário. Mas, ainda dentro dessa discussão atômica surge a radioatividade, tá? E a radioatividade, ela foi muito bem estudada por Röntgen, né? Que foi o homem que descobriu que material radioativo poderia dar origem, poderiam fotografar os ossos, né? É aí que surge a ideia dos raios-x. Também quem estuda esses raios-x, após a descoberta de Röntgen, quem estuda esses raios-x é Becquerel. Ele vai aperfeiçoar esse trabalho de Röntgen sobre os raios-x, ao perceber que o material radioativo, como urânio, césio, seriam substâncias que poderiam ser utilizadas para a revelação de ossos. Surge o casal Curie, que eram de lá da França, né? Marie e Pierre Curie. Esse casal, eles passaram muitos anos estudando a radiação. Marie foi uma pessoa que passou cerca de 25 anos estudando a radiação do césio, do polônio e do urânio. Ela foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel e morreu de câncer provocado pela radiação desses materiais que ela trabalhava. E aí, voltando para os modelos atômicos, o modelo atômico atualmente utilizado é o de Rutherford, onde foi possível, através de várias pesquisas que eles fizeram, eles utilizavam plaquinhas de ouro para descobrir qual era o desvio feito pelos raios, pela energia positiva e negativa que atravessava o átomo. E aí surge o modelo planetário, que é um modelo atômico que foi criado por Rutherford e o seu aluno Niels Bohr, né? Onde nesse modelo planetário, ele é muito parecido com o modelo do sistema solar, onde há um núcleo, nesse núcleo há partículas chamadas de prótons e nêutrons, ficam no átomo, na parte bem interna ao átomo, e girando à sua volta estariam os elétrons em eletrosferas. Esse é o aluno dele, Niels Bohr, né? Que estudava a emissão de gás hidrogênio. A partir da emissão de gás hidrogênio, ele vai estudar os elementos do gás hidrogênio e vai perceber
a presença de um espectro luminoso. No postulado de Bohr, ele dizia que o átomo tem um núcleo central e à sua volta giram eletrosferas. As eletrosferas ele separou por numeração. Ele diz que a primeira eletrosfera, ou seja, a primeira camada, eletrosfera ou camada, ou nível energético. O primeiro nível energético seria o nível energético K, e nesse nível energético só caberiam no máximo 2 elétrons. O nível L, que seria o segundo, caberiam no máximo 8 elétrons. O nível M seria o terceiro e caberiam no máximo 18 elétrons. O nível N, 32. O nível O, 32. O nível P, 18. E o nível Q, 2 elétrons. Tá? Então, foi assim que... E também ele discorreu sobre a importância dos prótons. Eles não se repelem ou será que eles se repelem? E aí, o que é que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre isso? Em 1932, James Chadwick descobriu uma partícula no núcleo que era chamada de nêutron, né? E isso rendeu para ele o Prêmio Nobel da Física em 1935, tá? Os nêutrons são as partículas que ficam no núcleo do átomo e que não possuem carga elétrica. Então, no núcleo nós vamos ter os prótons e os nêutrons. Girando em torno desse núcleo, nós vamos ter os elétrons. É claro que existem outras partículas, mas ainda no ensino fundamental do 9º ano, a gente só estuda essas 3 partículas, ok? O modelo atômico de Summerfield, ele descobriu que os subníveis energéticos, quer dizer que os níveis energéticos, as camadas estariam ainda divididas em subníveis. E que esses subníveis seriam 4. Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F, como se fossem pequenos compartimentos dentro dessa camada, dentro dessas eletrosferas ou camadas, onde os elétrons eles se distribuem. Esse é o diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling ele subdividiu todas as camadas eletrônicas em subníveis, tá? Os subníveis, que são S, P, D e F, eles suportam uma determinada quantidade de elétrons. Por exemplo, observem essa tabela que está em branco aí nesse quadro. Subnível S, ele só cabe 2 elétrons, o subnível P cabem 6 elétrons, o subnível D cabem 10 elétrons e o subnível F cabem apenas 14 elétrons. E aí, como exemplo, nós trouxemos aqui a distribuição eletrônica do elemento cloro. O cloro possui número atômico 17, ou seja, ele tem 17 prótons, ele tem 17 elétrons. O número de prótons é apresentado pela letra P e o de elétrons pela letra E. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica deles por camadas, nós vamos ter, na primeira camada, o cloro vai ter 2 elétrons, na segunda camada, 8 elétrons, e na terceira camada vai ter quantos? 7 elétrons. Se vocês observarem essa distribuição aí, você vai ter um S2, ou seja, a camada 1 com um subnível S com 2 elétrons. Camada 2, você vai ter 2S2 e 2P6. Um subnível S com 2 elétrons e um subnível P com 6 elétrons. Somando, vai dar 8 elétrons na segunda camada. E nós vamos ter na terceira camada 3S2, que são 3. Camada 3, subnível S com 2 elétrons. Camada 3, subnível P com 5 elétrons. Então, nós vamos ter 2 com mais 5, 7. Então, a distribuição eletrônica por subníveis do átomo cloro vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5, tá? Nesse caso, a camada mais energética vai ser a última, que é chamada de camada de vapor. O que é o número de massa? A massa, a gente considera a massa tudo que está no núcleo, Ou seja, a soma dos prótons mais os nêutrons. Nós consideramos isso e chamamos isso de número de massa. O símbolo da massa é o A. Então,
Massa é igual a prótons mais nêutrons. Representação de um elemento químico. Um elemento químico, ele pode ser representado da seguinte forma. Aqui você tem um átomo X, aqui você tem outro átomo X. O número que fica na parte de cima a gente chama de massa, e o número que fica aqui é o número atômico. Aqui embaixo poderíamos colocar ainda o número de nêutrons. Quem é o número de nêutrons? É a massa subtraída do número atômico, você tem o número de nêutrons, tá? Aqui embaixo vem uma tabela. O número de massa, aqui a massa é 12. Número de massa do carbono, 12. O número atômico dele é 6, o número de prótons é 6, o número de elétrons é 6, tá? E o número de nêutrons é... Elementos químicos que possuem números diferentes de prótons e elétrons é porque eles perderam ou eles ganharam elétrons, né? Quando um átomo perde os seus elétrons, que são essas bolinhas verdes aqui, nós dizemos que ele virou um cátion. Ele é um cátion quando o número de prótons dele fica maior do que o número de elétrons. Elétrons fica com a sua carga negativa maior, já que os elétrons são eletronegativos e são chamados de ânion. E os cátions é quando eles perdem. Quando eles perdem elétrons, a carga positiva fica maior do que a carga negativa, eles são chamados de... São átomos que possuem o mesmo número atômico. E aqui esse P, bem aqui, onde vocês estão vendo, tá? Esse P aqui, que a gente poderia colocar ele aqui de vermelho, ó, tá? Então, os isótopos são aqueles átomos que possuem o mesmo número atômico, tá? Possuem o mesmo número atômico, eles são isótopos, tá? Bom, aqui nessa tela nós temos o hidrogênio 1, que é chamado de monotério, o hidrogênio 2, que é chamado de deutério, e o hidrogênio 3, que é chamado de tritério ou trítio, tá? Por que eles têm esses nomes diferentes? O primeiro hidrogênio, ele apresenta número de massa 1. O segundo apresenta número de massa 2 e o terceiro número de massa 3. O hidrogênio que nós temos em abundância na natureza é o hidrogênio 1, ou o monotério. Ele tem número de massa 1, número atômico 1, número de prótons 1, número de elétrons 1, e não tem nêutrons. Já o deutério, ele apresenta número de massa 2, e o trítio apresenta número de massa 3, e eles têm número de nêutrons diferentes, né? O deutério tem número de massa 2, tem número de nêutrons 1, e o trítio tem número de nêutrons 2. O deutério e o trítio, eles são encontrados principalmente em águas profundas. Isóbaros, ó o A bem aqui, tá? Os isóbaros, eles são átomos que possuem um número de massa diferente. Lembram que o símbolo da massa é A? Então, quando vocês lembrarem de isóbaros, esse A, tá? Que eu destaquei aqui. Os isóbaros são átomos que possuem número de massa iguais. E os isótonos, ó o N aqui de nêutron, tá? Os isótonos, eles apresentam, né? São átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. É claro. Agora, o que é que são átomos isoeletrônicos? São aqueles átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Principais características das partículas elementares de um átomo. O que é que eles vão ter? Elétrons, prótons e nêutrons. Qual é a localização dessas partículas? O elétron na eletrosfera, o próton no núcleo e o nêutron no núcleo. Qual é o símbolo do elétron? É do próton P e do nêutron N. Qual é a carga? Bons estudos para você, foi um prazer estarmos juntos. E qualquer dúvida, estaremos no WhatsApp para responder, ok?